Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Galera, um pouco atrasado, um pouco mesmo, porém não poderia deixar de fazer um resumo para os meus amigos aqui no nosso canal Resenha com Magalhães, o nosso quadro Resenha no Nordeste, e eu não poderia deixar de fazer um resumo do que aconteceu com os times nordestinos na 28ª rodada do Brasileirão 2021. Quer dizer, 2020, que já estamos em 2021. E, em conjunto, eu vou falar sobre a rodada 29. Então, esse vídeo eu vou falar rapidamente dos resultados e do que aconteceu com Bahia, Ceará, Fortaleza e Sport na rodada número 28 e vou falar dos adversários dos jogos dos mesmos times na rodada 29. Vou fazer tudo junto porque eu não tive como fazer, porque eu estava trabalhando quando a rodada acabou na quinta-feira. Não tinha como eu gravar. Só estou podendo gravar agora. Então, vou colocar o vídeo assim mesmo que atrasado, com o pós-rodada 28 e pré-rodada 29. Então vamos lá para a vinheta, e após a vinheta vamos falar rapidamente desses assuntos para os meus amigos nordestinos, que o bicho tá pegando pro Nordeste. Então vamos lá para a vinheta. Roda a vinheta, moleque! Rapidamente, galera, vamos lá. Bom, a rodada número 28 não foi boa, com exceção do Sport, não foi boa para Bahia, Fortaleza e Ceará. Muito pior para o Bahia, que a gente vinha falando, que estava contando muito com a sorte do Vasco também perder. Chegou uma hora que o Vasco não perdeu, empatou. O que aconteceu? O que todo mundo imaginou que ia acontecer. O Bahia tanto fez, que acabou entrando na zona de rebaixamento. Bahia jogou fora de casa contra o Grêmio e perdeu de 2-1. Não é nenhum resultado fora do comum. Jogou com um time que é melhor, fora de casa, que está no momento melhor do que o do Bahia. Então, Grêmio 2, Bahia 1. Tivemos o clássico nordestino Sport 1, Fortaleza 0, onde poderia dar qualquer resultado e deu o Sport. 1-0 Sport, o Sport passa o Fortaleza na tabela, daqui a pouco eu vou dar uma olhada na tabela, passa o Fortaleza na tabela, o Fortaleza bota um outro treinador, vai, Chamusca sai. A gente falou, ia ser muito complicado alguém, naquele momento, substituir o Rogério Ceni, porque o time estava muito encaixado com o Rogério Ceni. Não é que o Rogério Ceni seja o melhor treinador, mas estava muito encaixado o estilo. E entra agora, acho que o Anderson Moreira, se eu não estiver enganado, para ver se consegue dar um jeito de voltar o Fortaleza às vitórias, porque senão vai ficar complicado, tanto para a Bahia quanto para Fortaleza, que estão numa situação muito complicada. E estão vivendo momentos parecidos de que Bahia e Fortaleza tinham expectativas de Libertadores. A vida real é permanecer na Série A. Então, você cria uma expectativa e não consegue, para você readquirir aquele ânimo é meio complicado. Aí você vai falar, mas Magalhães, os caras ganham 100 mil por mês, ganham 200 mil por mês, eles têm que ter motivação o tempo inteiro. Concordo. Tem que ter. Mas a gente sabe que não é bem assim que acontece. Não é bem assim que acontece. É uma sucessão de erros, principalmente no Bahia. O do Fortaleza foi um caso de o treinador ir embora. Tinha que também ter tentado se preparar um pouquinho para o que poderia acontecer do Rogério Ceni sair. Mas o do Fortaleza foi mais por um acaso do Rogério Ceni. Tinha saído contra o Cruzeiro, voltou, imaginava que ele ia terminar o campeonato, ele acabou saindo de novo.
Então prejudicou muito o Fortaleza. Então o Fortaleza, nesse caso, na minha visão, acaba sendo um pouco mais, um pouco menos, assim, responsável, porque o elenco estava encaixado com o treinador. Lógico, o treinador saiu, não pode ficar viúva, mas o Fortaleza foi um pouco mais pelas circunstâncias. O Sport, não, o Sport já entrou no campeonato com essa visão. A gente tem que tentar permanecer. Então não vamos ficar abalado com as derrotas. A gente perder 1, 2, 3, 4, 5, vamos tentar, porque o que a gente é ganhar uma aqui, ganhar outra ali, empatar outra ali, perde mais 3 e ganha uma, e vamos tentar fazer ponto. Então, psicologicamente, como eu falei, o Sport está mais forte do que Bahia e Fortaleza. Essa é a verdade, porque ele já tinha essa expectativa. E o outro jogo foi o Ceará, que era o melhor, continua sendo o melhor do Nordeste, mas jogou em casa contra o Internacional. Um time que vem crescendo, vive um bom momento, vem subindo de produção, igual o Ceará, que poderia acontecer qualquer resultado. E acabou que o Ceará não conseguiu manter uma sequência boa, acabou perdendo em casa para o Internacional. Não é nada de outro mundo essa derrota do Internacional fora de casa. Nada de outro mundo. Nada de outro mundo. Poderia acontecer como aconteceu. Então, os nordestinos, 3 derrotas e uma vitória que foi no clássico do Sport. Fazer um adendo rapidamente sobre o Bahia. Eu estou vendo muitos comentários de torcedores do Bahia que o Bahia está sendo roubado, que o VAR está ajudando os outros times, a CBF quer rebaixar um nordestino, que a CBF não vai deixar 2 cariocas serem rebaixados, porque o Vasco estava na zona de rebaixamento e o Botafogo já é um virtual rebaixado. Isso eu estou falando que eu estou escutando a torcida do Bahia falar. Amigo, o Goiás era um virtual rebaixado. Eu mesmo falei aqui, o Goiás está ferrado, o Goiás já está rebaixado. O Goiás ainda não está rebaixado. Queimei a minha língua. O Goiás ainda não está rebaixado. Então, a gente pode ter, se os nordestinos não abrir o olho, 2 rebaixados. Como poderíamos ter 2 cariocas rebaixados? O Goiás está respirando, filho. O Goiás está respirando. Você pega aqui a classificação, olha aqui, o Goiás já está com 26 pontos. Está a 3 pontos só do Vasco da Gama. 3 pontos só do Vasco da Gama. Então está respirando. Então, é muito mais difícil para o Botafogo Curitiba? Mas para o Goiás, não. O Goiás pode fazer a proeza de não ser rebaixado. Passou a maioria, o campeonato quase inteiro na zona de rebaixamento. Então, a torcida do Bahia está reclamando muito que o VAR está roubando, o VAR está isso, o VAR está aquilo, a CBF é isso, o presidente é um bosta, o presidente só está pensando em coisas sociais, o time está assim. O Bahia foi uma sucessão de problemas, mas principalmente dentro de campo. O problema defensivo do Bahia não começou ontem. O problema defensivo do Bahia já é desde o Roger. Assim, para não ir muito para trás, é desde o Roger. O problema defensivo é desde o Roger. E já passaram treinadores. Outro erro, a torcida gostou. Trouxe o treinador do Sub-23. Eu fiquei com o pé atrás e ainda continuo com o pé atrás. O cara ainda não ganhou. Jogou bem. Não adianta jogar bem. O Bahia não precisa jogar bem agora. O Bahia precisa de ponto. Jogar bem era pro início do ano passado. Agora tem que fazer ponto. O Bahia não está fazendo ponto. O Bahia não está fazendo ponto. O Bahia tem que fazer ponto. Aí, assim, eu entendo toda a reclamação do Bahia, mas vamos lá, meus amigos torcedores do Bahia. O Bahia foi prejudicado em jogos? Foi prejudicado em jogos, como outros times foram. O Bahia foi muito prejudicado? Vamos lá, que o Bahia foi muito prejudicado. Mas eu quero que você pegue, meu amigo torcedor do Bahia, os jogos que o Bahia perdeu. Se a influência maior foi dos gols que o Bahia tomou por causa da sua defesa fraca, ou dos gols que foram anulados do Bahia. Eu tô falando isso porque o problema ofensivo do Bahia
É o menor. O Bahia cria. O Bahia tem volume de jogo. Mas o Bahia tá nessa situação por causa da defesa, cara. É por causa da defesa. Eu não tô querendo justificar. Eu só tô falando que muitas coisas, os lances em favor do Bahia que foram tirados poderiam, sim, até alterar o resultado do jogo. De dar um empate, do Bahia sair com um gol na frente. Poderia. Falam muito do jogo contra o Flamengo. Porra, cara, eu entendo. Agora você querer justificar, na minha visão, aquela derrota pro Flamengo por causa, foi falta do Felipe Luiz. Porra, o Bahia jogou o tempo inteiro com um jogador a mais. O tempo inteiro com um jogador a mais. Querer justificar aquela derrota por aqui, eu entendo. Mas o Bahia não ganhou do Flamengo naquele jogo por causa de incompetência. Não foi, porque não deu a falta. Não, foi por causa de incompetência. Jogou o tempo inteiro com a mais. O tempo inteiro. Então teve muitos jogos do Bahia, meu amigo torcedor do Bahia, que foi muito mais culpa do time de incompetência do que alguma coisa externa. Não vamos ficar jogando a culpa pros outros, cara. Aí não. Ficar jogando só a culpa pros outros, o Bahia tá na situação porque estão roubando, porque não gostam do Nordeste, por causa disso. Pô, bicho, o Nordeste é imenso, o Nordeste é lindo. A gente sabe que tem sim um certo preconceito, mas tem preconceito de tudo quanto é parte. Tem desmerecimento de tudo quanto é parte. Quer ver? Eu acompanho de vez em quando no grupo do WhatsApp e pelo YouTube, nego chamando o time do Botafogo e do Vasco de merda. Aqueles merdas do Rio. Eu acompanho. Então, essa ofensa, bicho, é de ambos os lados. Não tem ninguém inocente. O Botafogo tem uma história, não vem mais, só tá vivendo da história, concordo, tá vivendo da história. O Vasco também. Mas não tem que ter respeito, tem que ser respeitado, tem que respeitar. Eu não sou torcedor de Botafogo e Vasco, todo mundo sabe. Mas a gente tem que parar de negócio de vítima. Eu sou contra essa porra de vítima. A gente sabe que tem sacanagem, mas toda hora a coisa não tá funcionando. Se fazer de vítima, eu não tô falando que a torcida do Bahia tá se fazendo de vítima, mas tem que olhar para a realidade. A realidade é que houve uma sucessão de erros. Como a torcida do Bahia abraçou esse novo treinador, e eu falei que contrataram errado. Eu disse que contrataram errado. Tinha que contratar um cara com a bagagem para tentar tirar o Bahia da lama que tá. Não um cara novo. O que vai fazer agora? Se o Bahia perder mais uma ou mais duas, vão mandar esse cara embora. Aí vai trazer um outro cara. Aí é uma sucessão de erros maior. Então, meu amigo, não sei se vocês vão concordar comigo, mas muitas das derrotas do Bahia foi muito mais pela incompetência do que erros externos. Tá? Essa é a minha visão. Então, na rodada 28, rodada muito ruim para os nordestinos. Terminou a rodada 28 com o Bahia, finalmente, tanto tentou que conseguiu entrar na zona de rebaixamento, na 17ª colocação. Acima está o Fortaleza em 15º com 31 pontos. Está aí a 3 pontos do Bahia. O Sport Recife passou o Fortaleza, agora está com 32 pontos. E o Ceará, que deu uma caída, agora é o 11º colocado com 36 pontos. Não tem time nenhum nordestino na primeira página do Campeonato Brasileiro. Na boa, não era isso que eu estava esperando. Mas o Ceará ainda pode chegar mais para cima. Mas tem que também não deixar a peteca cair. E os times nordestinos, agora na rodada 29, vamos lá. O Sport Recife joga no sábado contra o Palmeiras. Um jogo muito complicado. O Palmeiras vem aí fazendo um ano que ninguém esperava, parceiro. Ninguém esperava. O Palmeiras hoje é o melhor brasileiro. O Palmeiras
pelo resultado que obteve fora de casa contra o River de 3-0 para a Libertadores, acho muito difícil o Palmeiras não estar na final da Libertadores. Não estou falando que vai ganhar, mas está na final da Libertadores. O Palmeiras está na final da Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro não está disputando pelo título, mas do jeito que São Paulo, Atlético Mineiro e Flamengo estão, de repente o Palmeiras também encosta. Então o Palmeiras hoje não faz um futebol brilhante, mas é um futebol competitivo. Então o Sport vai pegar um time muito complicado. Porém vai pegar um time muito complicado que não é um time acelerado, é um time bem cadenciado. E isso pode favorecer um pouco o Sport. Óbvio que o Sport vai para esse jogo, mesmo jogando em casa, o Palmeiras pegou a tabela e falou assim, esse jogo em casa contra o Palmeiras eu não conto com 3 pontos. Já estou satisfeito com 1. Essa é a contagem de quem quer permanecer na Série A. O Sport vai fazer isso, eu vou contar com 1 ponto, não conto com 3. No jogo contra o Fortaleza, o Sport botou, esse aqui eu vou brigar pelos 3. Contra o Palmeiras, não, vou brigar, mas não me iludo, se vier 1 ponto já comemoro. Esse é o pensamento do Sport. Não é um pensamento mesquinho, é um pensamento realista. Então, Sport Palmeiras, o Sport fazendo uma boa retranca, tentando sair no contra-ataque, mais ou menos igual fez com Fortaleza, dá sim pro Sport conseguir um grande resultado. O grande resultado é o empate, é 1 ponto. É 1 ponto. Então, é um jogo muito difícil pro Sport, muito complicado. O Sport vai ter que ralar muito, lutar muito, correr muito, como está correndo. Mas não é impossível o Sport conseguir um pontinho que seja. Tá? E não é demérito, é a realidade. É o que está faltando a Bahia e Fortaleza, ou a comissão técnica, ou aos jogadores, a realidade do seu momento. A realidade de Bahia e Fortaleza é a mesma do Sport, exatamente a mesma. Esquece. O campeonato não é mais, vamos galgar Libertadores, esquece. O campeonato de Bahia é esse. Bahia e Fortaleza é esse. O mesmo do Sport. Tem que psicologicamente entender essa porra, senão vai cair os dois. Vai cair os dois. Porque o Goiás entendeu e tá subindo. O Goiás entendeu e tá subindo. O Bahia jogou bem contra fulano. Não interessa. O Bahia não precisa de jogar bem. O Bahia tem que ganhar. O Bahia tem que fazer gols igual tá fazendo e parar de tomar gol, porra. Aí tem que ter quase com a arinha de condão. Ainda bota um treinador sem experiência para este momento, fica mais complicado. Mais complicado. Fortaleza mudou o treinador. Pegou um cara experiente. Que de repente dá uma chacoalhada ali. De repente vai conseguir mudar um pouquinho o jeito que o Fortaleza joga para esse momento. Que é o que tem que fazer. Tomara que consiga o Anderson Moreira. O Bahia eu fico muito apreensivo. Mas vamos lá. Sport Recife Palmeiras dá para o Sport Recife conseguir um resultado sim. Levo fé. E 1 ponto para o Sport neste jogo contra o Palmeiras é show de bola. Aí temos no sábado o Fortaleza jogando em casa contra o Grêmio. A estreia do treinador, o Grêmio embalado, empolgado. O Fortaleza tenso, o momento é tenso. A lama tá aqui. Já tá sentindo aquelas vibrações negativas. O momento é muito ruim. Tem que reverter em algum momento. E pode reverter. Mas vai ter que ir pra cima do Grêmio. Vai ter que correr atrás do Grêmio. Senão Senão não dá. Se não correr atrás do Grêmio, vai ficar complicado. Tô dando uma olhada aqui, só para mim ver. Deixa eu ver aqui. Ainda não tem data não, né, dos jogos finais. Então, eu acho que o Palmeiras joga essa semana. O Palmeiras e Grêmio jogam pela final. O Palmeiras joga
dia 12 contra o River e joga no dia 15 contra o Grêmio pela aqui é pelo quê? Pelo Campeonato Brasileiro. Ah, tá. Não é pela Copa do Brasil, não. Então o Palmeiras joga contra o River nesse meio de semana. Então é mais uma pro Sport, que de repente a cabeça do Palmeiras vai estar voltada para a Libertadores. Mas mesmo assim é um jogo muito difícil pro Sport. Fortaleza joga contra o Grêmio. O Grêmio não tem jogo no meio de semana. Não tem, vai ficar descansando. Então vai com o que tiver de melhor. Muito complicado, o Grêmio tem um contra-ataque muito forte. O Grêmio mudou um pouquinho o estilo. O Fortaleza precisa ganhar um ponto, diferentemente do Sport, um ponto não é bom. Tem que ir pra cima, tem que agredir, tem que voltar a jogar do jeito que jogava. Não sei se vai conseguir, porque a filosofia do treinador é outra. Mas o treinador tem que conseguir alguma coisa. Não basta só jogar bem, tem que ganhar. É um jogo muito difícil, mas dá pro Fortaleza ganhar. Dá pro Fortaleza. Eu no Sport e Palmeiras, lógico que dá pro Fortaleza ganhar. Pro Sport ganhar do Palmeiras. Mas eu acho mais difícil. No caso de Fortaleza e Grêmio, dá. É um confronto que, pra mim, tem uma equivalência. O time do Fortaleza não é tão ruim. Vive um momento muito ruim. Mas dá pro Fortaleza conseguir. O empate é muito ruim. Mas o Fortaleza tem que começar a fazer ponto. Jogando em casa, o ideal é os 3. Mas tem que começar a fazer ponto. Mesmo que seja um ponto. Tem que voltar a fazer ponto. Tem que voltar a pontuar. Tem que voltar a pontuar. Porque tem times atrás. Tipo, o Vasco tem um time atrás. Tem que tentar abrir uma pontuação pro Vasco da Gama, que tem um jogo a menos. Porque senão o Vasco da Gama vai acabar engolindo. E tem que abrir o olho com o Goiás. Tem que abrir o olho com o Goiás. O Vasco mudou de treinador. Então, vamos ver aí se com a mudança de treinador o Fortaleza dá uma empolgada, dá uma embalada, cria um ânimo, foca o que é o campeonato, mas é um jogo difícil. Jogo difícil. Sport tem um jogo muito difícil, Fortaleza tem um jogo muito difícil também em casa contra o Grêmio. Sport e Fortaleza jogam em casa, mas 2 jogos muito complicados com times que estão na parte de cima da tabela. Pode dar qualquer resultado. Pro Sport, como eu falei, o empate vai cair do céu. E o Fortaleza contra o Grêmio, o resultado primordial é a vitória. Porém, a gente está falando de um Grêmio que vem também numa ascendente. Mas qualquer resultado pode acontecer. E estou falando isso porque o time do Fortaleza, na minha visão, apesar de ter perdido para o Sport, tem uma qualidade melhor do que a do Sport. Tem que acordar. O Fortaleza tem que acordar. Talvez mudar um pouquinho o estilo para o momento vivido. Talvez mudar um pouquinho o estilo. Sei lá. Tirar um pouco o pé e jogar no reativo. Talvez essa seja, não é o jeito que eu gosto, mas talvez seja essa uma solução para o Fortaleza. Porque é um momento delicado. Jogo complicado, onde pode acontecer qualquer coisa. Tanto o jogo do Sport quanto o jogo do Fortaleza, meus amigos, nem Sport nem Fortaleza é favorito. Favorito é Palmeiras e Grêmio. Porém, pode acontecer a qualquer resultado. Sport e Fortaleza têm chances. Temos no domingo uma grande oportunidade. O Bahia joga fora de casa contra o Atlético Goianiense. Não todos menosprezando o Atlético Goianiense, mas é que o estilo do Atlético Goianiense é um estilo reativo. Então, provavelmente o Atlético Goianiense vai esperar o Bahia. Vai querer atrair o Bahia. E o Bahia pode tentar atrair o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense não é um ataque muito poderoso. Tem muita velocidade no contra-ataque. Então, isso pode ser um complicador a menos para o Bahia. Não é um ataque poderoso do Atlético Goianiense. Não é. Então, pode dificultar menos para sua defesa que bate cabeça. Tem uma qualidade de ataque. Se o ataque do Bahia funcionar como funciona e a defesa errar menos do que erra, pô, cara, dá pro Bahia ganhar. Seriam 3 pontos fundamentais.
é um confronto direto, porque, olha, o Bahia está na zona de rebaixamento com 28 pontos. O Atlético Goianiense tem 35, já está ali a 7 pontos. Então, para o Atlético Goianiense, o empate é fundamental. Então, por isso que eu estou falando. O Atlético Goianiense vai ficar no contra-ataque contra o Bahia. O Bahia tem que ir para cima, tem que tentar. Vai se expor. Para o Bahia, um ponto é muito ruim. Muito ruim. Mas é melhor do que nada. Mas é um jogo que o Bahia tem todas as condições de ganhar. Todas as condições de ganhar. O time do Bahia é melhor do que o do Atlético Goianiense. Vive um momento muito pior, mas o time do Bahia é melhor. E tem que... Eu sei que é difícil, mas tem que jogar, filho. Tem que jogar. Não pode ficar pensando em arbitragem, pensando nisso, pensando naquilo. Tem que jogar. Tem que jogar. Eu vou falar, o ataque funciona. Tem que colocar de uma maneira aonde o time fique menos exposto. Menos exposto. Tem que agredir, mas tem que encontrar uma fórmula ali para essa defesa não tomar tanto gol. E outro detalhe que eu venho falando há muito tempo, meu amigo torcedor do Bahia. Alguns gols, ou a maioria dos gols que o Bahia toma, são gols infantis, de erros individuais, de posicionamento e erros técnicos bobos, de amador. Tem que consertar. É um bom jogo pro Bahia voltar a ganhar. É um grande jogo, é uma grande oportunidade, talvez uma das poucas oportunidades que o Bahia vai ter até o final do campeonato de se recuperar, de conseguir 3 pontos. Eu não sei quais são os outros jogos. Ó, deixa eu ver na outra rodada. Na outra rodada, na rodada 30, o Bahia não joga. Não joga. Na rodada, deixa eu ver aqui, 31, o Bahia joga em casa com o Atlético Paranaense. Jogo mais difícil. Na rodada 32, o Bahia joga com o Sport, fora de casa, um confronto direto. Aí, precisa desse ponto com o Atlético Goianiense. Então, amigo torcedor, é um bom jogo pro Bahia, que dá pro Bahia ganhar. E o Bahia tem que ganhar. Tem mais time que isso. Tem mais time que o Atlético Goianiense. Tá 7 pontos atrás, na zona de rebaixamento, mas tem que entender que a realidade é essa. Então dá pro Bahia ganhar e eu levo fé no Bahia contra o Atlético Goianiense. E o Ceará, nesta rodada, joga fora de casa contra o Flamengo. Vem de uma derrota internacional, pega um Flamengo que hoje já não causa mais medo a time nenhum. O time do Flamengo é um time bom, tem qualidade? Tem, mas não causa mais medo a ninguém. Todo mundo sabe muito bem como é que o Flamengo joga. O Flamengo tá com um problema assim, muito parecido com o do Bahia, de quê? De foco. O foco do Flamengo era outra situação. As situações que o elenco imaginou, nada aconteceu. Então é um time, o time do Flamengo é um time meio desmotivado. Alguns jogadores nitidamente meio desmotivados, que dá para o Ceará chegar no Rio de Janeiro quando o Flamengo ganhar o jogo. Não é impossível. Não é impossível. O time que tem qualidade do Flamengo? Tem. Ninguém pode negar. Mas não é um time que causa mais medo. Não é um time fora do comum igual era em 2019, que era fora da curva. É um time muito dentro da curva e muitas das vezes muito previsível. Não pode dar mole. Marca certinho, se fecha, não dá para ir igual um louco para cima do Flamengo, que o time tem qualidade, mas dá para marcar a saída de bola, que o Flamengo erra muito a saída de bola, tem muito erro de saída de bola. Os dois laterais não vêm muito bem, principalmente o Felipe Luiz vem muito mal. Bate no Felipe Luiz, que ele está entregando o ouro. Bola aérea em cima da defesa do Flamengo é um ponto forte para o Ceará. Força a bola aérea que dá para o Ceará ganhar do Flamengo dentro do Maracanã, no contra-ataque e principalmente na bola aérea. O sistema defensivo do Flamengo também é uma peneira. O Flamengo toma gol todo jogo. Então o Ceará já pode entrar sabendo que vai fazer um gol. Pode entrar sabendo que vai fazer um gol. Já conhece mais ou menos o estilo que o Rogério Ceni gosta de jogar. É um jogo parelho. Para mim, mesmo o Flamengo jogando em casa contra o Ceará, tá lá na parte de cima da tabela, mas o Flamengo tá louco que acabe o campeonato. Porque para mim o Flamengo não tem a menor chance de ganhar título. Se o São Paulo não ganhar o título, vai ganhar outro. Se o São Paulo começar a entregar o ouro do jeito que parece que está entregando, outro time ganha o título. Eu não vejo o Flamengo ganhando o título. Vai ser a maior zebra se o Flamengo ganhar o título. Não acredito. Sinceramente, não acredito.
Os jogadores estão correndo, mas falta aquele algo mais. Estão completamente desmotivados. Então, meu amigo torcedor do Ceará, dá para ter um grande resultado perante um Flamengo que hoje é mais um time ali no meio de tantos. Se a torcida do Flamengo escutar falar isso, vai cair de pau em cima de mim. Mas essa é a verdade. É um time que tem qualidade, mas não impõe mais temor a ninguém. Então, dá para o Ceará conseguir um grande resultado. Para mim, o jogo menos complicado é o do Bahia, e os mais complicados é de Sport e Fortaleza. O Ceará tá ali, dá para jogar de igual para igual contra o Flamengo e conseguir uma vitória. Essa foi minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!